Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton, eu sou cabelão escolar e esse vídeo é direcionado para os pais, tá bem? Eu quero dar aqui 7 dicas para você que está tendo dificuldades com o seu filho dentro de casa, né? Já aí 8 meses, né? Mais ou menos 8 meses com o seu filho sem aula. E eu tenho visitado muitos pais e tenho ouvido deles desabafo, alguns pais muito cansados, alguns pais perdidos, sem saber o que fazer, tá bem? Então eu quero dar aqui 7 dicas, 7 coisas para você pensar nisso. Talvez é uma dificuldade que você está enfrentando ou que alguém que você conheça está enfrentando. E a primeira coisa é: não desista. Você pensa, pô, né? Não é necessário, mas é necessário. Por incrível que pareça, eu tenho visitado alguns pais que praticamente abriram mão, né? Uma mãe me disse exatamente isso: eu abri mão, né? Ela tinha uma filha de 13 anos de idade e ela falou: eu abri mão, eu desisti, eu não falo mais nada, ela faz o que ela quer e tudo mais, né? Então a primeira coisa é, apesar de toda dificuldade, não desista de conduzir o seu filho numa jornada de aprendizado, numa jornada de crescimento. É complicado, é difícil, é cansativo, é estressante, sem dúvida, tá? Mas nas outras 6 dicas aqui, eu espero te ajudar um pouquinho para que você não desista, para que você também não chegue no ponto em que vai falar, cara, abri mão, desisti, né? Meu filho que faça o que ele quer, né? Não dá para você... Se o seu filho tem 18, 19 anos, maravilha, né? Dá um chute na bunda dele, ele vai... arruma a casa dele e já vai conduzir a vida dele. Mas seu filho tem aí 10, 11, 12, 13 anos de idade, não dá, não tem como, né? Não desista, não abra mão. Segunda dica, crie conexão. Criar conexão com seu filho. Legal. Você pode pensar, disciplina positiva, né? Parece disciplina positiva, tem muito de disciplina positiva nisso, mas muito antes da disciplina positiva, a Bíblia já falava disso, né? E não é, cara, lá em Moisés, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, né? Ao falar da educação que os pais têm que dar aos filhos, Moisés fala com eles, ó, ensine ao seu filho assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar e tudo mais, né? Moisés está falando de conexão. Você não consegue ensinar, você não consegue implementar mudanças na vida do seu filho sem criar conexão, sem entrar na rotina dele, ou melhor, sem fazer com que ele entre na sua rotina, né? Então o aprendizado não pode ser algo estranho dentro da nossa rotina, né? Muitas vezes as crianças encaram o aprendizado como um elemento estranho na sua rotina, né? Então elas têm a rotina de brincar, de ver televisão, de tudo mais, e tem uma hora que tem que parar para aprender, né? E aí não tem como, né? O aprendizado vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser... eles vão fugir disso em qualquer momento, em todo momento, melhor dizendo, né? Então, crie conexão. Crie conexão entre você e o seu filho. Crie conexão de vocês com o conteúdo de aprendizado, né? Torne o aprendizado algo interessante, algo atrativo, que envolva jogos, que envolva filmes, que envolva coisas que ele possa achar interessante. Um videogame pode ser uma forma de aprendizado. Algo que você assista na televisão pode ser forma de aprendizado. Jogos e disputas, né? E tudo mais. Mas a grande questão é você interagir com isso e trazer isso para dentro da rotina de vocês. É complicado? É difícil? Você não sabe por onde começar? Manda uma mensagem aí e vamos conversar mais sobre isso. Terceira dica, previna o tédio. Podemos fazer uma paráfrase assim que o tédio é um péssimo conselheiro, né? Quando a gente está com tédio, a gente normalmente faz coisas idiotas, né? E com crianças não é diferente. Crianças entediadas, né? São birrentas, crianças entediadas, né? Procuram uma coisa para fazer, né? E muitas vezes vão fazer coisas perigosas e coisas indevidas e tudo mais, né? Então, previna o tédio. Como? Quarta dica, crie uma rotina, né? Mas às vezes a gente pensa em criar uma rotina por outros motivos que não para prevenir o tédio. Para mim, na minha opinião,
criar uma rotina, a principal função de criar uma rotina é exatamente prevenir o tédio, tá? É deixar as crianças, às vezes a gente pensa, cara, mas é muita coisa. Mas assim, o meu filho, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos, né? Vai fazer 5 anos. E se eu deixo ele 10 minutos sem fazer alguma coisa, ele vai estar fazendo alguma coisa, né? Porque ele não suporta o tédio, né? Então, eles vão estar buscando alguma coisa o tempo todo, o tempo todo. E se a gente não se adianta, se a gente não previne o tédio, a gente acaba ficando apenas apagando incêndio, né? Apenas dando bronca, sai daí, para com isso, não faz aquilo outro. Você fica correndo atrás, né? E você não vence, cara, não vence, né? Porque ele tem muito mais energia do que você. Então, o que a gente pode fazer é prevenir o tédio. E a maneira mais eficaz de prevenir o tédio é exatamente criar uma rotina, tá? Criar uma rotina. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se você criar uma rotina, você vai ter menos trabalho, né? Então, qual o tempo livre que o seu filho tem, né? Então, desde que ele acorda, que horário que ele acorda, a partir daí vai fazer o quê, né? Ele vai tomar café, ele vai fazer atividades escolares, ele vai praticar exercício físico. Como que vai ser, né? Então, recentemente, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa sobre preencher a nossa manhã com atividades que exijam mais o intelecto, que exijam mais o raciocínio, e na parte da tarde ficar mais com atividades físicas, com brincadeiras e tudo mais, né? Então, você pode criar uma rotina. Tá? Há muito material no YouTube, no Instagram, há muitos educadores que vão sugerir formas interessantes de rotina. Tá? Obviamente, as rotinas que eles vão sugerir são sugestões, como o próprio nome diz, porque você vai adaptar isso à sua realidade. Mas é muito importante pensar nisso. Então comece por uma rotina, por mais que ela não seja perfeita, e não será, e aos poucos você vai adaptando, né, criando a sua própria rotina, né, que faça as coisas funcionar bem, tá bem? Isso nos lembra um pouquinho da... Como é que é? Da Mr. Nanny? Não é Mr. Nanny, não. Alguma coisa assim, né? Daquela mulher lá, especialista na educação infantil, que ia na casa dos pais com crianças terríveis, né? Ensinar os pais como lidar, né? E ela sempre acabava mostrando que o problema nunca era as crianças, né? Às vezes você está dizendo, ai, meu filho é impossível, meu filho é... Não, o problema não é o seu filho. O problema é que você não está conseguindo controlar o processo. Você não criou uma rotina. Basicamente, Super Nanny. Acabei de lembrar o nome, Super Nanny. Se você vê os episódios lá, eu vi poucos, mas por todos os que eu vi, a ideia principal dela ali é o quê? Criar uma rotina. Implementar uma rotina. No começo é muito difícil, mas aos poucos as crianças são beneficiadas e você também, que é pai, que é mãe, é também extremamente beneficiado por essa rotina. Em quinto lugar, desafie com o aprendizado de novas habilidades. Desafie o seu filho com o aprendizado de novas habilidades. Talvez se você já tenha aí os seus 40, 50, 60 anos, você não está muito afim de novas habilidades, né? Talvez você já está querendo mais descansar, querendo mais ligar o stand-by e ficar de boa. Mas o seu filho, quanto mais novo ele é, mais ele quer desenvolver novas habilidades, né? O meu filho o Henrique, por exemplo, ele fica fascinado quando ele vai aprender algo novo, quando a gente vai brincar com algo novo, quando eu vou propor alguma coisa nova para ele, né? Esses dias eu fiz aquela brincadeira, né, de você fazer lá um labirinto e ter que ligar um ponto ao outro, né? Ele ficou fascinado com isso, né? E vibrava quando ele conseguia, né? Então, desafie o seu filho com novas habilidades. E aí, a internet é maravilhosa para isso, porque você vai encontrar, né? Existem perfis específicos para isso, né? Profissionais que trabalham especificamente com isso, criando jogos, criando atividades, criando coisas, né, inovadoras para a criança, desde questões simplesmente de exercícios físicos, a trabalhos com coisas artesanais, atividades envolvendo conhecimento científico, né, experiências científicas, trabalho com máquinas, enfim, uma série de coisas, tá?
É só você ir procurar, depois eu posso trazer algumas sugestões aqui, você vai, procura e traz isso para o seu filho. Para fechar, o vídeo está acabando já, tenha um escape, tá? Você precisa de um escape, tá? Às vezes você vai ficar cansado, vai ficar estressado, vai ficar dando explosões de raiva, e isso é péssimo. É péssimo para a sua moral, é péssimo para o seu relacionamento com os filhos. Então você também precisa de um escape. Por mais, eu sei que você ama seu menino, eu também amo o meu, tá? Mas você precisa de um stop, né? Você precisa parar em algum momento, né? Então, deixa ele com o pai, ou deixa com a mãe, ou deixa com o tio, com a avó, com alguém, né? E tenha o seu escape. E em sétimo lugar, peça ajuda, tá? Às vezes você está vivendo uma crise tremenda aí, que só fica mais difícil, peça ajuda. Pode pedir ajuda para mim, pode pedir ajuda para outras pessoas, pode pedir ajuda para uma pedagoga, né? Peça ajuda. Você vai se surpreender ao descobrir que há pessoas muito dispostas em te ajudar nisso. Um grande abraço, força e seguimos em frente.